Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais uma semana na nossa campanha Novembro Azul. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o câncer de próstata com o Dr. Vitor Augusto Leitão, que é graduado em Medicina pela Universidade Católica de Campinas e tem doutorado em Ciências da Cirurgia pela Universidade Estadual de Campinas. Tem experiência na área de medicina e com ênfase na cirurgia urológica. Doutor, tudo bem? Tudo bem, e você? Bem também, muito obrigada por participar. Obrigado pelo convite, Júlia. O senhor pode começar falando um pouquinho sobre o câncer de próstata, que parte exatamente ele atinge do corpo? Então, a próstata é uma glândula que fica entre a bexiga, abaixo da bexiga, que abraça a uretra. A uretra é o canal que liga a bexiga ao pênis. E é uma glândula que tem como função a produção de enzimas e substâncias que levam à nutrição do espermatozoide. Então, a glândula fica na pelve, na região onde senta na bicicleta. Você senta ali na região do períneo, a região chama-se períneo, ela fica logo acima do períneo, da musculatura do períneo, na pelve profunda. E é um lugar onde pode acontecer o câncer de próstata, que é um câncer mais comum nos homens, câncer não de pele, cuja frequência vem aumentando a cada ano. Certo. E quais são os fatores de risco que causam o câncer de próstata? O câncer de próstata está muito associado a alguns fatores, como idade, a partir dos 40, 45 anos, com uma predominância a partir dos 60 anos. Então, homens com mais de 45, 50 anos devem fazer o rastreamento do câncer de próstata, principalmente aqueles homens com história familiar, que é o segundo maior fator de risco. Então, quem tem uma história familiar de parente de primeiro grau com câncer de próstata tem uma chance 4 vezes maior. Quem tem uma história familiar de 2 parentes de primeiro grau tem uma chance de até 7 vezes mais. Então, a idade, a hereditariedade, que é a associação familiar, são os maiores fatores de risco. Um outro fator de risco é a afrodescendência. Pacientes afrodescendentes também têm um risco maior de câncer de próstata. Certo. E quais são os sintomas? Como que a pessoa identifica os primeiros sinais do câncer de próstata? O câncer de próstata é uma doença silenciosa. Então, habitualmente, o câncer de próstata não gera sintomas, só em fases mais avançadas. Então, se confunde muito com o crescimento benigno da glândula. A próstata ela cresce com a idade, a partir dos 30, 40 anos, ela começa a crescer. E aí sim dá sintomas, como jato fraco, dificuldade para urinar, começa a acordar à noite várias vezes para ir ao banheiro, mas o câncer em si, dificilmente ele dá sintomas, a não ser em fases mais avançadas. Então, o objetivo do rastreamento, da prevenção, é tentar identificar o câncer de próstata muito antes de ele iniciar com sintomas, porque quando o sintoma aparece, provavelmente a chance de cura já não é mais tão grande. Então, pessoas com sintomas prostáticos, normalmente é pela doença benigna, mas quando os sintomas são decorrentes do câncer de próstata, provavelmente já perdeu a janela de oportunidade de tratamento. Então, independente de sintomas, tem que fazer o rastreamento todo ano, por causa dos sintomas serem tardios, e aí você perde a oportunidade de tratar uma doença que seria curável. E como que é feito o diagnóstico? Porque no câncer de mama existe a mamografia, o autoexame, a ultrassonografia. Como que é feito no câncer de próstata esse diagnóstico? Existe, então, como eu falei, o rastreamento. O rastreamento é a investigação do câncer de próstata em pessoas sem sintomas. Então, como é feito? Então, o homem com mais de 40 anos, ele deve procurar o urologista e fazer o PSA, inicialmente o PSA, com ou sem o toque retal. O toque retal é uma ferramenta muito importante. Então, o rastreamento é o toque mais o PSA. Se porventura um dos exames estiverem alterados, aí existe a necessidade de avançar na investigação. Aí sim, outros exames podem ser feitos, mas o diagnóstico em si é feito a partir da biópsia. O que é a biópsia? A biópsia é um exame feito por ultrassom, então o paciente recebe um ultrassom transretal pelo reto que vai sobre a próstata identificar o local da próstata. Ela é dividida em algumas áreas e nas áreas correspondentes são feitas biópsias, a retirada de pequenos fragmentos de tecido que vão ser analisados em laboratório
para tentar ver se tem o câncer de próstata ou não. Então, primeiro, faz o rastreamento com exames, PSA, toque, eventualmente, na necessidade, tem outros exames, como a ressonância, exames de PSA livre, e na suspeita forte de câncer de próstata, aí precisa fazer a biópsia, que é o exame que faz o diagnóstico definitivo. E assim, quando o câncer é identificado, quais são os tratamentos? Uma vez identificado o câncer de próstata, a gente precisa ter ideia de duas coisas. Primeiro, do tipo de câncer. Existem cânceres de próstata que são mais lentos e existem cânceres de próstata que são mais agressivos. A segunda coisa é o estágio da doença. Se é uma doença localizada, uma doença localmente avançada ou se é uma doença disseminada, quando o câncer de próstata já saiu da próstata e foi para outros órgãos. Na doença localizada, a gente tem que levar em consideração, então, um outro fator que é a condição do paciente. Se ele é jovem, se ele é saudável, se ele tem mais idade, se ele tem muitas doenças, porque existem diversos tratamentos. Um dos tratamentos possíveis é não fazer nada, é acompanhar. Isso é um tratamento, chama-se vigilância ativa. O paciente com um diagnóstico de um câncer de próstata mais indolente, ou seja, menos agressivo, ele pode ser acompanhado. Então a gente acompanha com PSA recorrente, exames de imagem, toque, às vezes rebiópsia. Em caso de não poder ser colocado nesse subgrupo, aí nós temos que fazer tratamentos mais invasivos para cura, que pode ser a cirurgia aberta ou robótica hoje, que é um instrumento que a gente tem na cidade, que tem uma chance de cura muito grande, ou a radioterapia, que é uma outra alternativa. E aí a definição do tratamento tem que ser baseada no estadio da doença, na condição clínica do doente e também na opinião dele. Cada método tem as suas vantagens e desvantagens. A cirurgia, ela tem a vantagem da retirada do material para estudo, tem a vantagem do estadiamento melhor, tem a desvantagem de ser invasiva, de ter que tirar uma glândula de dentro do corpo e tem os riscos de disfunção erétil e urinária. A radioterapia também tem esses riscos, são um pouco mais baixos, um pouco mais tardios, mas também tem esses riscos. Então tem que sentar, ver as expectativas, as ansiedades, as preocupações do paciente, discutir caso a caso para juntos chegar numa conclusão de qual que é o melhor tratamento para aquele paciente. O tratamento hoje ele é individualizado, baseado tanto nos exames, nas chances e nas expectativas do paciente. Tá. E mesmo com as campanhas anuais, né, do Novembro Azul, ainda existe uma baixa adesão dos homens para realizar os exames preventivos. Como que você acha que poderia haver uma maior conscientização da população masculina em relação ao câncer e à prevenção dele? Acho que o projeto Novembro Azul ajuda bastante. Ainda há uma certa resistência. Eu venho, assim, nos últimos 15 anos eu tenho visto uma diminuição na resistência. Acho que os pacientes de mais idade, eles são mais resistentes, mas os pacientes mais jovens, eles tendem a ter uma aceitação melhor, porque eles vêm sendo trabalhados ao longo do tempo nessas campanhas da necessidade do rastreamento. Mas tem paciente que não aceita mesmo, não adianta discutir. Eu acho que campanha de conscientização é o caminho, para eles entenderem a necessidade. Uma outra coisa que muda muito a cabeça do homem é ter um parente, um conhecido com a doença. Isso torna a doença palpável, torna a doença próxima. E aí ele passa a ter medo daquilo que ele sabe que existe. Uma coisa é ele achar que existe, a outra coisa é ele conhecer. E aí eu já vi muitas pessoas mudarem de opinião depois de conviverem com a doença. Mas a campanha eu acho que é fundamental. Eu vejo que o Novembro Azul tem cada vez mais tido espaço na mídia, tido espaço na discussão com as pessoas. E isso tem sido bastante vantajoso e benéfico. Eu acredito que com o tempo vai diminuir cada vez mais essa resistência. E os homens vão se conscientizar da necessidade do rastreamento, da consulta urológica para avaliação prostática. Doutor, o câncer de próstata, ele causa disfunção erétil? 100% da chance? Como que funciona isso? Então, o câncer de próstata, quando feito o rastreamento, a gente identifica ele numa fase localizada, que é
aquela fase onde existe o potencial de cura. O câncer de próstata dificilmente ele vai causar disfunção erétil, dificilmente ele vai causar disfunção miccional, a não ser em fases muito avançadas, onde a cura já não é mais possível. Mas o tratamento do câncer de próstata, sim. A próstata, então, ela é uma glândula que fica abaixo da bexiga e o canal, a uretra, passa por dentro dela. E os nervos que levam à ereção passam muito próximos à próstata. Então, a lesão dos nervos, quer seja durante a cirurgia, quer seja após radioterapia, ela pode sim levar à disfunção erétil. Mas a disfunção erétil, ela é dependente de idade do paciente, da qualidade sexual antes do tratamento. E hoje tem medicação, tem ferramentas, mas não é 100%. Cada vez menos a disfunção sexual acontece, mas ainda assim é uma realidade, tem que ser discutida, não pela doença em si, mas pelas opções de tratamento que deve ser levada em consideração. Como eu disse, tem que sentar e conversar, falar os riscos, as vantagens, os benefícios de cada tratamento. Mas existe a chance da disfunção erétil, não é 100%, varia conforme o método de tratamento e muitas vezes é recuperável. Então, depois de um tempo, você com medicação e melhora do processo inflamatório local pós-operatório, existe sim a recuperação. Mas muitos dos pacientes têm mais idade, têm doenças associadas e a qualidade erétil já não é boa antes da cirurgia. Não adianta, depois da cirurgia não vai ficar boa porque já não era boa antes, entendeu? Entendi. E já que a gente está falando um pouquinho da saúde masculina, o senhor poderia falar um pouquinho sobre o câncer de pênis? Qual a relação quando se fala de lavar bem o pênis para prevenir o câncer? Quais os outros métodos de prevenção? O câncer de pênis é uma doença associada à falta de higiene. Então, na maioria das vezes, o câncer de pênis se desenvolve por falta de cuidados locais. No nosso meio, o câncer de pênis não é muito frequente, mas em áreas menos desenvolvidas é mais frequente. Por exemplo, existem áreas do sertão do Nordeste onde a incidência de câncer de pênis é muito comum. Na África, a incidência de câncer de pênis é muito comum. Então, a higiene é o caminho para manutenção de um pênis saudável. Então, todo mundo tem que criar o hábito de, toda vez que for urinar, puxar a pele chama-se prepúcio, aqueles que não fizeram a cirurgia de fimose, tem a pele, tem que puxar a pele. Depois de urinar, secar bem e voltar a pele. No banho, arregaçar e lavar. E depois de toda a relação, arregaçar a pele, lavar com carinho, secar bem. Esse é o caminho para evitar o câncer de pênis. Cada vez menos a gente tem visto o câncer de pênis. Só que como o câncer de pênis está associado a um extrato social diferente, de menor nível socioeconômico, cultural, então a pessoa que não cuida, não valoriza, e ao não valorizar, ela não vê. E ao não ver, demora para fazer o diagnóstico. E geralmente quando chega, já é um diagnóstico muito avançado. Então eu acredito que as campanhas de conscientização também são muito importantes porque tem que ter higiene e limpeza do pênis. Também está associado ao HPV, então é outra coisa importante. Os meninos hoje são vacinados, mas os homens mais maduros que não foram vacinados na infância, então tem que ficar de olho e sempre usar preservativo. E o senhor gostaria de dar uma mensagem final para os homens que estão assistindo o nosso episódio? Não tenha medo. Quem ama, cuida. Então, assim, o câncer de próstata não dói, o exame de próstata não dói, não vicia, não gera nenhum tipo de problema. Então, pode fazer o exame, é muito importante. E aquelas mulheres que estão assistindo, lembrar de falar para os seus pais, para os seus parceiros, que o exame é importante, que o rastreamento é importante, porque uma vez detectado um câncer de próstata numa fase inicial, o tratamento, a cura é muito possível. Numa fase mais avançada, já não dá para curar, já existe a metástase, que geralmente vai para ossos, é uma progressão muito dolorosa. Então, quanto mais precoce for feito o diagnóstico, maior a chance de cura, menor o sofrimento. E os exames são bem tranquilos. Então, essa é a mensagem. Como qualquer doença, uma vida saudável, alimentação saudável, atividade física, e fazer o rastreamento, que é extremamente importante
para uma detecção precoce. A gente não faz prevenção. Quem faz prevenção é o homem, se alimentando bem, sendo saudável, evitando hábitos de tabagismo, etilismo. Mas a gente faz o rastreamento, e o rastreamento permite o diagnóstico precoce, que permite o tratamento, que permite a cura, com menos sequela possível. Então, tem que fazer o rastreamento. É importante ele ter essa noção e fazer o rastreamento anualmente. Muito obrigada, doutor, pela sua É um participação. prazer, fico feliz em participar. Obrigada a vocês que assistiram e até a semana que vem.